Queridos, uma das coisas que mexeu muito, e eu já compartilhei várias vezes aqui, na minha vida foi quando eu entendi a minha necessidade, não somente de desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, mas também de ajudar outras pessoas a compreender o que é isso na sua vida. E de fato, meus irmãos, isso mudou completamente a história da minha vida. E me fez entender que a Bíblia, ela não é somente uma história para que a gente possa decorar, não são apenas histórias que a gente é edificado pessoalmente, mas a palavra de Deus, de fato e de verdade, ela deve se tornar uma realidade na nossa vida. Quando nós abrimos a Bíblia, a gente não pode imaginar somente que o que foi escrito aqui foi escrito para pessoas lá atrás, que viveram o melhor momento da igreja, como se isso não fosse possível nós experimentarmos nos nossos dias. E quando eu penso em igreja, não tem como pensar em igreja sem pensar nos fundamentos da igreja, aonde o Senhor Jesus capacitou os discípulos para darem os primeiros passos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo do 12 ao 16. Atos 5, do 12 ao 16. Tá bom. Atos 5, do 12 ao 16, diz o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, você pode repetir essa frase comigo? Em número cada vez maior, vamos lá? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pai, em nome de Jesus, essa não é somente uma história, não é somente um trecho para que a gente possa decorar, ou para que a gente, de alguma maneira, meu Deus, tenha uma edificação só pessoal. Essa tua palavra nos ensina o que nós podemos experimentar nos dias de hoje, porque o teu Santo Espírito que agiu aqui nessa igreja, ele continua agindo em todas as igrejas das quais buscarem ser direcionadas por Ele. E nós não queremos perder nada, nós queremos que o Senhor derrame sobre nós tudo o que o Senhor tem que derramar nessa igreja e no meio do teu povo. Então assim te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu entendi, queridos, que quando eu li a palavra, eu precisava não somente compreender, mas eu precisava me apossar dessas verdades, tomar posse de verdade. Se a Bíblia fala sobre libertação, eu preciso tomar posse disso. Se a Bíblia fala sobre paz, eu preciso tomar posse disso. Se a Bíblia fala sobre prosperidade, se a Bíblia fala sobre comunhão, se a Bíblia fala sobre qualquer assunto, eu preciso entender que isso também é para a minha vida hoje. O livro de Atos, ele nos ensina a viver como comunidade, uma comunidade cheia do Espírito, comprometida com milagres, com comunhão, perseverando na expansão do reino de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre a igreja que escolhemos ser. E quando eu falo a igreja que nós escolhemos ser, não é que nós estamos abrindo mão do plano de Deus. Ao contrário, a igreja que nós queremos e que escolhemos ser é uma igreja que está completamente alinhada à palavra de Deus,
E uma igreja que está completamente alinhada à palavra de Deus, ela não tem como não ser uma igreja segundo o coração de Deus. A Bíblia, queridos, não é apenas um livro de história ou de princípios que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. De fato, nós cremos que ela é um manual prático para as nossas vidas. O que eu olho na palavra, eu preciso rapidamente praticar na minha vida. O livro de Atos, ele revela justamente essa essência da igreja, e como essa igreja ela era pura, mas ao mesmo tempo era uma igreja poderosa. Hoje nós estamos chamados a refletir como igreja. Que igreja, que tipo de igreja nós ou você tem escolhido ser? Na verdade, sempre existia uma multidão de pessoas que cercavam Jesus quando ele estava aqui na terra. Mas a pergunta que eu faço é: você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? Você quer ver milagres ou você quer ser um participante desses milagres? Você quer ver pessoas libertas ou você quer ser uma igreja, uma pessoa usada por Deus para libertar aqueles que estão oprimidos? Você quer ver pessoas se rendendo a Jesus ou você quer ser uma pessoa usada por Deus e pelo Espírito Santo para levar a palavra transformadora e assim contribuir para que vidas sejam rendidas ao Senhor e se convertam e tenham suas vidas transformadas? Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos sobre essa igreja que nós escolhemos ser. Em primeiro lugar, nós escolhemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você pode repetir isso aí? Nós escolhemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Você pode dizer assim: venha sobre minha vida, Espírito Santo, e enche a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que o livro de Atos, ele começa exatamente falando sobre o Espírito Santo. Eu acho que o tempo que nós passamos não falando sobre o Espírito Santo, nós estamos como que recuperando o tempo perdido. Porque no meu ministério e no tempo que nós estamos aqui como igreja, nós nunca falamos tanto sobre o Espírito Santo. Mas uma coisa que nós temos visto é que quanto mais a gente fala sobre o Espírito Santo, mais nós temos para falar e para compartilhar sobre o que Ele é, sobre o que Ele faz e sobre o que Ele ainda vai fazer. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ao ficarem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo ia capacitando. Essa igreja, queridos, é uma igreja que estava sedenta por o sobrenatural do Senhor. Era uma igreja que estava compreendendo o que era agora viver, não somente o visual, ou seja, o terreno, mas era uma igreja que iria receber direcionamentos diretamente do céu para a vida deles, através do Espírito Santo. Desde o início, a igreja, ela nasceu cheia do Espírito Santo. Ela não foi se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo desce, ela enche aquela igreja. E queridos, é claro que a gente deve continuar buscando, devemos continuar nos relacionando com o Espírito Santo, não somente para que nós possamos ser cheios do Espírito, mas para que nós possamos conservar isso nas nossas vidas. Sem a presença e o poder do Espírito Santo, nenhuma ação da igreja teria um impacto verdadeiro. Sem a ação do Espírito Santo, somos apenas uma instituição religiosa com um CNPJ e somente isso. Mas com a presença do Espírito Santo, nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. O Espírito Santo nos capacita e nos guia e nos transforma. Queridos, existe uma diferença muito grande entre conhecer o Espírito Santo e se relacionar com o Espírito Santo. Os discípulos, eles começaram a conhecer e se relacionar ao mesmo tempo. Talvez você diga: pastor, ainda não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Por que eu preciso desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Porque você quer ser uma igreja cheia dele. Porque você não está
satisfeito com o que você tem hoje. Quando eu falo satisfeito, não é que você esteja insatisfeito. Eu quero dizer que você não está satisfeito na perspectiva de que você quer mais ainda. Por que o Senhor Jesus disse que aquele que tiver sede, venha a mim e beba? Por que Ele disse que Ele é uma fonte inesgotável de vida? Se Ele é uma fonte inesgotável de vida, é porque Ele continua jorrando vida. É porque Ele continua derramando do céu na igreja. E se você de fato tem sede do Senhor, se você tem sede de uma relação com o Espírito Santo, essa é a igreja que nós estamos caminhando e sendo. É nessa perspectiva, queridos, que nós entendemos que devemos ser. Nós estamos cansados de ser uma igreja de programas. Nós estamos cansados de ser uma igreja que tem somente atividades. Nós estamos cansados de ser uma igreja que somente tem uma ordem das coisas. Claro que tudo isso é importante, tudo isso nos ajuda e nos ajuda a sermos uma igreja mais organizada. Mas eu quero dizer para você, queridos, que quando o Espírito Santo vem, a nossa organização não está mais sobre nós, mas está sobre Ele. Se Ele quiser manter a ordem, Ele vai manter. Se Ele quiser mudar a ordem, Ele vai mudar. E está tudo bem. Aliás, não está tudo bem não, está tudo extraordinário. Está tudo maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo vê o que eu não vejo. Ele faz o que eu não faço. Ele tem planos e propósitos que nós ainda estamos engatinhando para entender. Mas quando nós nos relacionamos com Ele, nós sabemos de onde vem o perigo, nós sabemos como vencer as barreiras, nós sabemos onde buscar quando estamos tristes, nós sabemos tudo. Por quê? Porque Ele é o nosso melhor amigo. A igreja que nós queremos ser é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de vida. Cheia de vida. Eu quero que as pessoas, ao nos conhecerem, não somente aqui dentro do nosso templo, mas ao nos conhecerem no trabalho. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você tem responsabilidades. Eu quero que as pessoas, quando elas cheguem perto de você, na função que você tem, na missão que você tem, no papel que você desenvolve, as pessoas olhem para você e digam assim: tem algo diferente na sua vida. Tem algo que eu não consigo explicar. É uma alegria que eu não consigo explicar. É uma paz que eu não consigo explicar. Às vezes as pessoas vão querer insistir em ficar próximo de você, não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus, através da sua vida. Como igreja, precisamos buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos cultos. E queridos, fala a verdade, os nossos cultos não têm sido mais os mesmos depois de buscarmos intensamente a presença dEle. Isso vai exigir de nós, queridos, uma oração constante no templo e nas casas. No templo e no meu quarto a sós com Deus, no meu tempo e na minha devocional com o Senhor. Isso vai exigir de nós, queridos, uma entrega à sensibilidade da voz dEle. Ele está o tempo todo falando. Nós, é que muitas vezes por falta de sensibilidade, não estamos ouvindo o que Ele está nos dizendo. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo diariamente? Como isso de fato pode impactar a sua vida? Como isso de fato tem impactado a sua vida? Como isso de fato tem impactado a igreja que você congrega? A segunda coisa, a igreja que nós queremos ser, nós escolhemos ser uma igreja cheia de milagres. Não, vocês... acho que é o calor. Vamos lá, igreja. Nós escolhemos ser uma igreja cheia de milagres. Cheia de milagres. Queridos, eu não estou falando somente de encontros aos domingos. Eu estou falando de uma igreja que não se resume somente em milagres no templo, mas milagres nas casas, milagres no trabalho, milagres na faculdade, milagres na escola, milagres aonde você estiver. A Bíblia diz que eles esperavam a sombra de Pedro passar para que as pessoas pudessem ser libertas, pudessem ser curadas. Não, queridos, não existe mais a sombra de Pedro. Não existe mais a sombra do apóstolo Paulo, não existe mais a sombra de nenhum dos apóstolos daquela época, mas existe, queridos, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ela está em nós.
ela está em nós. Então, claro que quem cura, claro que quem faz o milagre, claro que quem faz o extraordinário é o Senhor. Nós ficamos com a parte mais simples, que é orar, porque o extraordinário é o Senhor quem realiza. E nós escolhemos ser essa igreja que vai cooperar, que vai somar, que vai, entendendo a direção do Espírito Santo, vai obedecer, e nós nos tornaremos cada vez mais essa igreja cheia de milagres. Atos capítulo 3, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E ele começou a andar. Está falando de um homem que estava na porta do templo pedindo esmola, e todos os dias ele fazia isso. E tem muita gente que vem para a igreja dessa maneira. Elas vêm para a igreja e elas vêm só buscar uma esmola, porque elas não compreenderam ainda o poder sobrenatural que nós temos a partir do Espírito Santo. Então, queridos, esse homem, ele ia ao templo buscar ajuda. Ele não tinha condições, ele era uma pessoa deficiente. Mas a Bíblia diz que um dia Pedro ia chegando no templo, e aquele homem pede uma ajuda, e Pedro fala assim: eu não tenho o que você quer. Eu não tenho uma prata, eu não tenho um ouro, eu não tenho uma esmola para te dar, mas eu tenho uma coisa: eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E é no nome de Jesus que eu declaro: levante e ande. Queridos, nós não podemos achar que isso foi só para a igreja primitiva. O Senhor continua fazendo milagres em todo o planeta Terra. Mas como Ele vai fazer milagres se a gente não crê? Como Ele vai fazer milagres? Quando eu falo como é que Ele vai usar a nossa vida se a gente não abre a nossa boca para orar? Se a gente não declara a nossa fé nele, se a gente não usa da ousadia que o Espírito Santo tem nos dado para isso. Milagres não era exceção na igreja primitiva, eles faziam parte da sua realidade. Eles eram sinais da presença de Deus e abriam portas para a proclamação do Evangelho. Os milagres não tinham uma finalidade em si, mas eles tinham um propósito: levar pessoas a se encontrarem e verdadeiramente se renderem a Jesus. Queridos, nós não queremos ver somente Deus curando pessoas. Nós queremos que Deus cure, mas que Ele nos use para ganharmos essas pessoas para Ele, para levarmos essas pessoas até a presença maravilhosa do Senhor. Ele pode, Ele é capaz de fazer isso. Agora, será que você tem sido capaz de crer no que a palavra de Deus nos ensina? Como igreja, devemos acreditar no poder sobrenatural de Deus e orar por sua intervenção em nossas vidas e em nosso meio. Queridos, nós temos ousadamente, na direção do Espírito orado, temos muitas vezes colocado diante do Senhor pessoas que estão passando por situações tão difíceis. Quarta-feira foi um dia muito especial aqui, como o Senhor falou ao coração de tantas pessoas. Testemunhos, pessoas compartilhando conosco como Deus, através do Espírito Santo, Deus, através do seu Santo Espírito, agiu aqui. Estou falando de quarta-feira, mas domingo também foi poderoso, e assim tem sido. Mas, queridos, nós queremos ver, de fato, aqui nesse ambiente, e onde nós estivermos, pessoas, de fato, sendo tocadas pelo Senhor, assim como foi tocado aqui esse homem pelo apóstolo Pedro. Uma igreja cheia de milagres é uma igreja que aponta para a glória de Deus. Uma igreja cheia de milagres é uma igreja que diz: olha, não é por nossa causa, é apesar de nós, não é por mim, o poder não está em mim, o poder está do céu, através da minha vida. Eu só sou um canal, eu só sou um instrumento, mas quem faz o sobrenatural, de fato, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para você, queridos, não é uma pergunta retórica, mas você crê nisso? Você crê que esses milagres também são para hoje? Você crê que esses milagres também são para a tua casa, para a tua família? Você crê que esses milagres também são para as pessoas que fazem parte do seu contexto? Talvez você diga assim: pastor, eu creio, então eu queria te dar uma tarefa para casa. E qual a tarefa para casa que eu te dou? Tem alguém enfermo na sua casa? Você vai se comprometer essa semana de ir lá e orar por essa pessoa. Você vai se comprometer em nome de Jesus de ir lá e interceder por essa pessoa. Claro, é Deus que faz o milagre, é o Espírito Santo que age, mas o nosso papel é levar a oportunidade para que essa pessoa entenda que o Senhor continua curando doentes e paralíticos e qualquer outra pessoa.
Terceiro lugar, queridos, nós escolhemos ser uma igreja cheia de comunhão. Nós escolhemos ser uma igreja cheia de comunhão. Pastor, e quando tem fofoca? Quando tem fofoca, se arrependa e volte para a comunhão. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero dizer para vocês, queridos, que havia uma dedicação. Se você não se dedicar, não haverá comunhão na igreja. Por quê? Porque quando você se decepcionar com alguém, você precisa continuar se dedicando. Quando você de repente se frustrar com alguém, você precisa continuar se dedicando. Por quê? Porque a comunhão que você busca para a igreja não depende, quando falo depende de uma pessoa ou outra, depende do seu posicionamento com Deus. O que é que o Senhor espera de você? O que é que o Senhor espera e quais são as atitudes que você vai corresponder ao Senhor diante do que Ele espera de você? A igreja primitiva não era apenas um grupo de pessoas, era uma família. É por isso que a gente sempre repete que essa igreja não é um lugar para frequentar ou para visitar, mas é uma família para você de fato pertencer. Eles compartilhavam recursos, eles compartilhavam as dores, eles compartilhavam a alegria e a fé. A comunhão era apenas um reflexo do amor de Cristo entre eles. Para que nós pudéssemos ter esse culto e tudo que a gente teve hoje, foi preciso que através da comunhão cada um desenvolvesse o seu papel, desenvolvesse o seu dom. Queridos, eu vou dizer para vocês, se fosse planejado, a gente não teria conseguido tantos climatizadores desse jeito. Esse pessoal aí é top. Esse pessoal aí é top, queridos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de começar o culto, eu reuni aqui com a equipe de louvor, com o pessoal do som, e eu falei assim, gente, eu acho que a gente vai precisar fazer o culto ali fora. Eu acho que a gente vai ter que... Pastor, e as cadeiras? Bem, aqui a gente tem mais de 150 pessoas, cada um levar uma cadeira, a gente leva ali e vai dar tempo de fazer. Mas enquanto a gente estava se programando, falaram assim, pastor, o pessoal foi buscar os climatizadores. Mas antes disso, eles disseram assim, pastor, nós estamos prontos. Se precisar sair, nós vamos sair. Se precisar cultuar ali fora, a gente vai cultuar ali fora. E cada um estava procurando a melhor solução para que as coisas acontecessem segundo a vontade de Deus, queridos. Isso é igreja. Isso é igreja. Não é uma igreja que depende de um homem, depende de uma mulher. É uma igreja que depende do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, o Senhor vai dando ideias, o Senhor vai direcionando as coisas. E na multidão de conselheiros, queridos, tudo vai dando certo. Nós queremos ser essa igreja, uma igreja que não fica procurando quem é o culpado, mas a igreja que fica buscando como nós iremos romper as dificuldades, como nós iremos romper as circunstâncias que muitas vezes acontecem sem ser programados. Meu irmão, a gente comprou um monte de ar-condicionado aí, a gente assim, eu quero que o pessoal venha para aqui e se sinta lá em Curitiba, que elas venham para aqui e se sintam assim, lá em Teixeira. Mais do que Teixeira. Mas queridos, não foi isso que Deus tinha para hoje. Talvez você diga assim, pastor, não bota a culpa em Deus. Não estou dizendo que a culpa é dele, não. Eu estou dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E queridos, tudo isso tem um propósito. Uma coisa é certa, os irmãos de Teixeira nunca vão esquecer desse dia, tanto de serem recepcionados quanto de receber esse calor humano. Vocês estão realmente sentindo o que é aqui o sertão de Pernambuco. Como igreja devemos cultivar relacionamentos genuínos e promover, queridos, esse ambiente de acolhimento. Como é lindo ver as pessoas que se batizaram falarem assim, pastor, uma das coisas que eu me senti e tenho me sentido muito aqui na igreja é o acolhimento. É a maneira como a gente se sente amado, é a maneira como a gente se sente realmente abraçado. E eu posso dizer para vocês, queridos, que esse DNA também tem sido experimentado nos irmãos lá em Teixeira. Eles são especialistas também em receber pessoas e acolher pessoas com tanto amor. As pessoas precisam se sentir amadas e valorizadas, não somente se sentir, mas ter a convicção que nesse lugar, através dessas vidas, eles são amados e são cuidados. Uma igreja cheia de comunhão é uma igreja que reflete o amor de Cristo. Porque o Senhor Jesus reunia tantas pessoas. Além de fazer milagres, o Senhor Jesus
amava as pessoas. Nós temos uma tríade: amor, serviço e comunhão. Nós entendemos que nós devemos amar assim como o Senhor nos ama. Nós entendemos que nós devemos servir assim como o Senhor tem cuidado de nós. E a gente entende que tudo isso deve acontecer não na individualidade, mas na coletividade. Porque Serra Talhada tem se tornado uma cidade pequena para a ação de Deus através dessa igreja? Porque Deus tem estabelecido uma comunhão poderosa aqui no nosso meio. A pergunta que eu faço para você é: você tem construído essa comunhão na igreja, ou você apenas está se sentindo uma ovelha isolada, no cantinho, como se não fizesse parte dessa família? Ei, querido, deixa eu falar para você: o seu lugar não é um ambiente de isolamento, o seu lugar é junto conosco, é carregando climatizador, é abraçando uns aos outros, é servindo uns aos outros. Ei, queridos, essa igreja aqui não é uma igreja de popstar. Essa igreja aqui é uma igreja de servos e servas de Deus que trabalha com um propósito. E o propósito é glorificar o Senhor através dessa unidade que Ele tem construído. Nós somos um corpo em Cristo. Em quarto lugar, queridos, nós escolhemos ser uma igreja perseverante. Perseverante. Atos capítulo 5, do versículo 41 e 42 diz: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome, o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles estavam sentindo prazer em quê? Em apanhar, em serem massacrados, perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso nos ensina, queridos, que ser perseverante é muito mais do que aguentar um calorzinho como esse. É muito mais do que carregar uma cadeira daqui para lá. É muito mais do que nos ajudar com as dificuldades. É muito mais do que isso. Ei, irmão, escute uma coisa. Você sabe muito bem as perseguições que o povo de Deus tem sofrido nas escolas, nas igrejas, até nas lives. Tudo que a gente fala, se alguém entrar com um processo, alguma coisa assim, a probabilidade é do povo de Deus perder no sentido da justiça. Infelizmente é isso que tem acontecido. Mas escute uma coisa, queridos: quem nos defende é o Senhor. É o Senhor que nos defende. Mas o que o Senhor espera da sua igreja? O Senhor espera da sua igreja uma igreja perseverante. Os nossos olhos não estão na justiça aqui da terra. Os nossos olhos não estão nos governantes aqui nessa terra. Os nossos olhos estão no Senhor dos senhores, nos Reis dos reis, e que está nos dizendo o seguinte: perseverem, continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão. Não importa o quão o mundo está valorizando o que a gente faz, a gente não precisa do que o mundo nos valorize. A gente precisa obedecer aquilo que Cristo espera através da palavra que Ele já nos ensinou. A perseverança marcou, queridos, a igreja de Atos. Apesar das perseguições e dos desafios constantes que eles tinham, eles continuaram firmes na fé e na missão. Pegue Atos 1 e vá até o último capítulo e você vai ver uma igreja que não retrocede. Uma igreja que não deixa de avançar. Como igreja, precisamos aprender a enfrentar as dificuldades com coragem. Você vai precisar de coragem para dizer não a quem quer te afastar dos caminhos do Senhor. Você vai precisar de coragem a dizer que não vai se render e não vai se entregar, apesar das perseguições. Você precisa manter o foco na missão de Deus e na fidelidade à sua palavra. Como crentes, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós só cremos nessa palavra e nós só obedecemos essa palavra. Uma igreja perseverante, queridos, é uma igreja que nunca desiste de Deus e da sua missão. Talvez as coisas não estejam tão fáceis para você. E eu falei hoje pela manhã: ser crente não é escolher o caminho mais fácil. Ser crente é escolher o caminho de Deus para a sua vida. Não é o mais fácil. O próprio Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Filho
do Deus vivo passou por aflições, quanto mais nós. Mas o que é que ele nos ensina? Seja perseverante. E aí, queridos, deixa eu falar uma coisa. Uma das maneiras que o inimigo tem tirado muitas pessoas do caminho, enfraquecido a fé, são com as distrações. Quais são as distrações que o inimigo tem usado para tirar você do centro da vontade de Deus? Para tirar você dessa busca constante da presença e da relação profunda com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Como você tem reagido às dificuldades? Como você tem superado os desafios? Graças a Deus, Deus tem nos dado uma igreja perseverante, que não desiste apesar das dificuldades. Em último lugar, meu irmão, que eu imaginei que hoje ia ser bem quente, eu fiz 5 pontos, sempre faço 3, mas hoje eu fiz 5 pontos. Nós escolhemos ser uma igreja que expande. Nós escolhemos ser uma igreja que expande. Atos capítulo 1, 8. Quem nos ensina Jesus? Quem nos ensina Jesus? Eu sei que hoje o pessoal da Atmosfera deve ter tido muito trabalho para contar as pessoas. Todo culto nós contamos as pessoas aqui. E talvez você pense assim, pastor, contar para quê? Para ficar divulgando e dizer que nós somos uma igreja que está crescendo, para querer aparecer? Não, nós contamos, querido, sabe por quê? Porque quanto mais pessoas, maior é a nossa família. Porque quanto mais pessoas escutam a palavra, mais nós entendemos que nós estamos no caminho e cumprindo o propósito de Deus. Quanto mais pessoas congregam, cultuam conosco, sejam elas presencial ou sejam elas online, nós sabemos que nós estamos cumprindo a palavra de Deus quando diz que nós deveríamos ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Atos 1,8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esses coitados têm trocado pano, meu irmão, aqui, viu? Obrigado, minha irmã. Coitado no bom sentido, né? Que já subiram, já desceram, já subiram, já desceram. Eu não sei, eu nunca imaginei que a gente tinha tanta toalhinha aí, viu? Mas, queridos, escolha ser um canal de expansão do reino de Deus. Nós temos declarado que o ano de 2025 vai ser um ano de quê? Obras maiores. Vamos lá? 2025 vai ser um ano de quê? Obras maiores. Obras maiores. E nós não estamos falando somente de ganhar pessoas para Cristo. Isso já é o que nós temos de alvo principal. Mas estou falando, queridos, que em nome de Jesus, e nessa direção que o Senhor está nos dando, vai ser um ano de obras maiores para a nossa igreja, mas para a sua vida também. Vai ser um ano de prosperidade para a sua vida. É o ano que nós vamos começar, em nome de Jesus, construir um novo templo. E eu tenho orado para que Deus derrame prosperidade no seu povo. Eu tenho orado para que Deus possa derramar da prata e do ouro no seu bolso, na sua conta, para que você seja um canal de bênção aqui nessa igreja. Você vai dizer assim, pastor, peraí, as pessoas só vão valer se elas dizimarem, ofertarem com muito dinheiro. Isso aqui nunca foi a coisa mais importante e você sabe disso. Essa igreja nunca pressionou ninguém para dizimar ou para ofertar. Nunca fizemos isso e nunca vamos fazer. Porque nós entendemos que não é por constrangimento. Porque nós entendemos que não é por força. Nós entendemos que é por amor. É por compreensão. Se você tem a compreensão, se você entende esta palavra, você vai fazer isso. Se você disser assim, pastor, eu não sou dizimista. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu nunca fui dizimista nessa igreja. E eu nunca vi o senhor me tratar com indiferença. Eu ia dizer assim, meu irmão, eu não sabia nem que você não era dizimista, porque eu não fico olhando ali a lista. A gente tem a contabilidade, a gente sabe, todas as pessoas que dizimam uma oferta aqui, que se identificam. Quem não se identifica, está ali como omisso. Mas eu quero dizer para você que eu não fico ali olhando, deixa eu ver aqui quem foi que dizimou, quem ofertou esse mês, não. O Senhor sabe. Você sabe, você tem o seu compromisso com o Senhor. Então, querido, nós temos crido que o ano de 2025 vai ser o ano de uma expansão sobrenatural do Senhor, a partir de onde Ele nos plantou.
Então, em nome de Jesus, comece a preparar milagres na sua vida. Eu olho para, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela saiu de casa assim: eu vou preparar meu milagre. E meu milagre vai ser como? Quando eu tocar em Jesus. Quando eu tocar nele, eu creio que eu serei curada. E foi assim que aconteceu. Então, prepare o ambiente na sua vida para os milagres do Senhor, porque o ano que Deus tem nos direcionado é um ano de obras maiores. Talvez você diga assim: pastor, eu estou precisando reformar minha casa. É um ano de obras maiores, meu irmão. Pastor, eu estou precisando de uma promoção. É ano de obras maiores. Pastor, eu estou querendo ver os meus entes queridos se renderem a Jesus. É um ano de obras maiores, meu irmão. Em todos os aspectos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não se surpreenda com o que o Senhor vai fazer. Quando eu falo não se surpreenda, não fique pasmo com o que o Senhor vai fazer, porque Ele já nos disse que vai fazer. Prepare os celeiros. Prepare os celeiros. Declare com muita fé na sua casa, no seu trabalho. Às vezes a gente está vivendo uma crise muito difícil no nosso país, mas queridos, uma coisa que eu creio é: o céu não está em crise. O céu não está em crise. O pastor Josué Gonçalves, ele diz assim: o céu não está em crise e eu creio em milagres. Eu creio em milagres. De repente é um ambiente que eu estou, que Deus misericordiosamente vai fazer algo sobrenatural. Então, quando eu olho para essa igreja, e a igreja que nós escolhemos ser uma igreja que expande. Nós não começamos esse ano de 2024 pensando assim: eita, nós vamos ter uma congregação lá em Teixeira. Meu irmão, eu não tinha nem ideia onde ficava Teixeira. No sentido de, eu já tinha passado por lá, mas eu nem lembrava. Confesso a vocês. Mas queridos, veja como Deus direciona as coisas. A gente declarou que o ano de 2024 seria um ano do avanço. Um ano de que coisas seriam consolidadas. E o ano do avanço. E a gente avançou em muitas coisas. E especialmente em uma coisa chamada Espírito Santo. A gente avançou demais. Que seminário foi aquele? Que presença sobrenatural foi aquela? Coisas que eu nem imaginava e o Senhor derramou sobre nós. Expansão em números. Eu posso dizer para você, queridos, que esse foi o ano em que nós, eu ainda vou buscar os dados, em que nós alcançamos e ganhamos e recebemos o maior número de pessoas durante esses 10 anos. O ano da expansão. O ano da expansão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu volto a repetir: isso não é trabalho de um homem e de uma mulher. Isso é um trabalho do Espírito Santo de Deus na igreja dele. São líderes de ministério, líderes de célula, líderes aqui nessa igreja que estão se doando, que estão investindo nos seus ministérios, pessoas que estão tirando do próprio bolso para ir para treinamentos, para capacitação, pessoas que estão abrindo as suas casas, que estão vendo o coitado dos seus sofás ali se sujando, no seu tapete, mas estão abrindo as suas casas. Por quê? Porque amam pessoas e amam adorar ao Senhor com o que tem. Isso é a igreja que nós já somos, mas a igreja que nós queremos continuar sendo, uma igreja que expande para a glória de Deus, meu irmão. A igreja de Atos, ela começou em Jerusalém, mas ela rapidamente foi se espalhando por todo o mundo. Essa expansão foi resultado de uma obediência ao Espírito Santo e da paixão por proclamar o Evangelho. Como igreja, meus irmãos, nós devemos ter um coração missionário. Nós devemos ter um coração comprometido com a expansão do reino de Deus, seja localmente ou seja globalmente. A gente colocou aqui, as pessoas podem dizer assim, eu lembro, irmãos, quando eu era seminarista, eu era uma pessoa assim muito empolgada, como eu já sou hoje, né? E eu lembro que eu fui, vai ligar o ar? Não. Aí a gente vai fazer uma vigília. Eita, calma, irmãos, é pela fé. Queridos,
Eu lembro da minha primeira reunião, eu estava com 5 senhoras na minha frente. 5 senhoras. E eu lembro que eu comecei a falar o que Deus iria fazer ali e tal. Interessante, eu era só um seminarista, mas como Deus colocava coisas no meu coração, eu falei assim: irmãos, essa congregação é pequena, a gente vai comprar as casas vizinhas aí, e a gente vai expandir. E eu falando, e eu todo empolgado. E uma irmã falou assim: o irmão Mauro é tão empolgado. Querido, deixa eu falar uma coisa. Acho que foi em 2019, voltamos lá. Foi 2019? Eu não lembro. Foi um ano que a gente voltou lá. Sabe o que aconteceu? Eles compraram uma casa vizinha. Eles construíram um novo templo. E o templo da congregação é mais bonito do que o templo da sede. Acredita num negócio desse? Você acredita? Não é competição. Porque eu não vi nenhum tipo de competição. Mas é uma igreja que entendeu o que Deus tinha para fazer na vida deles. Queridos, eu creio poderosamente nisso. O ano de 2025 vai ser um ano de obras maiores. Por que obras maiores? Porque nós seremos uma igreja maior. Porque nós seremos um povo maior. Porque mais vidas se renderão a Jesus. E queridos, você já sabe que ter só um culto aqui na nossa igreja, acontece isso. Eu ficava lembrando assim: Senhor, olha como eu orava. Eu dizia assim: Senhor, eu creio que um dia, Senhor, eu vou estar pregando ali na igreja e vai ter pessoas sentadas na plataforma. Eu creio que um dia não vai ter lugar para as pessoas sentarem. Agora eu fico dizendo assim: Senhor, eu não quero que as pessoas sentem na plataforma, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um novo templo, Senhor. Eu quero que o Senhor faça com que essa igreja possa expandir. E vai ter um dia que a gente vai ter que estar no novo templo e vai dizer assim: esse templo é pequeno para a ação de Deus através dessa igreja. E não importa se a gente vai precisar fazer um culto ou 2 cultos. A gente passa o dia todo cultuando ao Senhor. Ou de repente Deus nos dá a oportunidade de comprarmos essas casas aqui em volta, ou ir para um lugar maior. Não sei, uma coisa que eu sei é: isso já está nos planos e propósitos dele. Mas nós, como igreja sensível ao Espírito Santo, vamos só ouvir: é para onde, Senhor? É para onde, Espírito Santo? É aqui, é por ali, é fazendo isso, e nós vamos chegar a viver todos os dias no centro da vontade de Deus. Você crê nisso? Então glorifica ao Senhor onde você está, meu irmão. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, eu quero te encorajar agora. A fazer uma oração ousada. Não é uma oração que você faz com timidez. É uma oração com ousadia. Nós terminamos dizendo que nós somos e seremos e escolhemos ser uma igreja que expande. Só que quando eu falo igreja, eu falo na sua vida. E a pergunta que eu faço é assim: quais são as áreas que você quer expandir em 2025? Quais são as áreas que você quer ver na sua casa, com a sua família, com os seus negócios, com a sua vida espiritual? Qual é a área que você quer expandir? Meu irmão, a Bíblia nos ensina: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Meu irmão, eu creio poderosamente. Esses versículos não estão ali por acaso. Eles não estão ali para nos motivar. Eles estão ali para que nós possamos crer, meu irmão. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, mas começar a declarar agora as palavras do céu para a terra. Eu quero te convidar a se conectar agora com a voz do Espírito Santo. Você não vai orar somente o que você quer, você vai orar o que Ele vai direcionar o seu coração. Você não vai buscar aquilo que está no seu coração, você vai buscar aquilo que está no coração do Pai. Ó Espírito Santo, nós queremos ser essa igreja, nós queremos ser esse povo, um povo que persevera, um povo cheio do Teu Santo Espírito, um povo que vê milagres e que através do Espírito Santo de Deus na nossa vida fará milagres e fará proezas. Uma igreja que vive na mais perfeita e poderosa comunhão, mas uma igreja, Senhor, que vai continuar expandindo para a glória de Deus. Serra Talhada já é pequena. Serra Talhada não será, ela já é pequena. Senhor,
Que o Senhor continue expandindo. Que as cidades aqui representadas, meu Deus, sejam poderosamente impactadas pelo Senhor através dos nossos irmãos. Nós oramos, ó Pai, por uma expansão sobrenatural do Senhor nos nossos pequenos grupos, nas nossas células, das mais diversas cidades, nossos bairros aqui dessa cidade, ó Pai. Nós oramos, meu Deus, por um derramar sobrenatural do Senhor ali em Teixeira, ó Pai. Ó, meu Deus, nós oramos, ó Pai, para que aquela cidade, meu Deus, de fato seja sacudida pelo Senhor, Pai. Seja sacudida pelo Senhor, meu Deus. Que os irmãos saiam daqui não somente empolgados com o que estão vendo, mas cheios do Espírito Santo, ó Pai. Cheios do Espírito Santo. Que ao adorar o Senhor, adorem cheios do Espírito. Que ao pregar, preguem cheios do Espírito, ó Pai. E que possam viver plenamente segundo a Tua vontade, ó Pai. Nós iremos adorar o Teu nome agora, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus.